Bom dia, igreja. A graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Mais uma vez juntos, né? Bom estar aqui. Se pudéssemos, estenderíamos algumas tendas, né? E ficaríamos aqui desfrutando da presença do Espírito Santo de Deus, que foi promessa de Cristo Jesus. Ele disse: não vos deixarei órfão, mas enviarei o Espírito Santo Consolador. E nós sabemos que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação do século. Você pode dizer amém? E eu sempre digo, obrigado, Senhor, todos os dias, porque amanhecer com saúde, diante de todo esse cenário mundial, olha, é uma dádiva maravilhosa. Romper o ano e passar para 2021 com saúde, né? Isso é muito maravilhoso. Se eu fosse você, eu dava um aplauso ao Senhor e dizia: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Pode falar: obrigado, Senhor, obrigado, porque eu venci, Senhor, e eu estou aqui na tua casa, louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque nós chegamos até aqui, como diz a tua palavra. O Senhor é por nós, quem será contra nós? Glorifique o nome do Senhor. Isso é muito bom estar na casa do Senhor. Amém? Bom, temos aí o tempo já rodando, né? Eu quero meditar com vocês a respeito de uma palavra maravilhosa, que é bem conhecida no nosso meio, que diz lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 15. Eu vou ler para vocês, e vocês que estão em casa podem nos acompanhar também. Diz assim a palavra de Deus: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo e que havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E respondeu-lhe o enfermo: Senhor, bem, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente, diz a palavra de Deus, que o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era. Baixa a sua cabeça, Pai. Em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra viva e eficaz, profundamente penetrante, que nessa manhã, Senhor, Tu possa nos trazer o refrigério, Senhor Deus, a bênção, a providência divina sobre nossas vidas, para que tenhamos um ano de 2021 abençoado, guardado e protegido de toda essa enfermidade que para sobre a humanidade, de todo esse Covid, de toda a moléstia, de todo incômodo. Repreendemos Satanás, em nome de Jesus. Te pedimos agora que teu exército angelical venha ao nosso encontro. Coloca anjos ao redor de cada um de nós, Senhor. Pai, coloca anjos em cada canto, Senhor, da tua casa, em cada compartimento dessa localidade, Senhor, para que com espada desembainhada eles venham repreender, aniquilar, manietar, destruir toda a obra do inferno. Visita essa casa que nos vê nesse momento. Anjo de Deus, faz uma limpeza, limpa, purifica, repreende o mal, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga: glória a Deus, aleluia. Eu quero rapidamente meditar com vocês a respeito do tema: um grande aprendizado
do tanque de Betesda. Bem, a palavra de Deus diz no primeiro versículo que, passada estas coisas, havia uma festa dos judeus. É interessante que os judeus tinham muitas festas, e as mais importantes religiosas, nós sabemos que são as festas das primícias, ou Pentecostes, as colheitas, ou tabernáculo, e pães asmos, ou Páscoa. Segundo alguns historiadores, eles acham que essa festa que Jesus estava indo, como um bom judeu, era a festa da Páscoa, mas isso não está escrito em lugar nenhum. O segundo versículo diz assim: ora, existe ali junto à porta, ou seja, existe ali junto à porta das ovelhas, para um pouquinho, vamos analisar, porta das ovelhas. Por que porta das ovelhas? Porta das ovelhas, para aqueles que já estiveram em caravana, sabe que a gente sempre passa por essa localidade. Porta das ovelhas, também conhecida como porta do Santo Estevão. Porque disse a história, né, que Estevão foi apedrejado próximo a essa porta. Então ela é também conhecida como porta de Estevão. E também conhecida como hoje Porta dos Leões. Por que Porta dos Leões? É uma história muito interessante que o sultão Soleiman, um árabe, ele quando reconstruiu ali os muros e as portas, ele colocou ali algumas portas, se eu não me engano 8 portas, sendo uma delas uma porta que se chama Dourada. Ele fechou aquela porta, porque diz a história, né, e a palavra de Deus também, que Jesus entraria por aquela porta, o Rei dos Reis. Então ele colocou ali e fechou aquela porta. Isso é uma história muito maravilhosa e é bíblica. Você vai encontrar isso na palavra de Deus. E para agravar ainda, colocar um cemitério na frente daquela porta, porque nós não poderemos tocar, né? Porque se tornaria imundo aqueles que tocassem em corpos, né? Mortos, né? Em cadáveres, em defunto. Então eles falam, vamos colocar, porque ele não vai passar aqui, ele conhece a palavra, né? Então, isso são histórias e é bíblico também, são acontecimentos que não cabe agora a gente explanar, porque não daria todo o tempo. Mas esse homem que criou o muro, né? Por volta ali de 1517, e colocou essas portas, ele colocou ali 2 leões em cada canto. Eu procurei botar uma seta, não sei se dá ali para ver. Volta um pouquinho, você já adiantou um pouquinho, volta um pouquinho, né? Tem uma figura ali, olha lá, os 2 leões, que também não são leões, são leopardos, tá? Mas é uma história que ele se viu preocupado que os leões iam atacá-lo. Então, ele começa a fazer o muro e coloca ali para que impeça, né, a sua derrota diante dos leões. Mas são coisas que a história vai nos contando. Bem, mas o mais interessante que entre todas as portas, Jesus escolheu essa porta para entrar. Eu creio que 2 motivos levaram Jesus a entrar por essa porta. Pode passar. O primeiro era a porta onde as ovelhas eram levadas ao sacrifício do templo, para o perdão dos pecados do povo. Essa porta, as ovelhas entravam e ali durante aquele espaço no corredor daquela porta, quando você entra cerca de 100 ou 150 ou 200 metros de distância, ao lado direito, tem o tanque chamado de Betesda, que não era um tanque, eram várias piscinas, e segundo os historiadores, essas ovelhas vinham e eram limpas, lavadas ali e purificadas de tal maneira que depois elas eram levadas para o templo para serem sacrificadas. Por isso, porta das ovelhas no tempo de Jesus. E por isso que Jesus escolheu essa porta. Por quê? Porque, como diz Isaías, Jesus entraria por essa porta como um cordeiro levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, diz Isaías. Certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Jesus escolhe essa porta das ovelhas, porque a partir daquele momento, no dia que ele ali entrasse, ele estaria dizendo, eu sou a ovelha que será sacrificada em perdão dos pecados de todos vocês. Como está escrito, o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo o pecado.
Não precisa sacrificar animal, porque o nosso Jesus, ele veio, foi sacrificado, morto, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e vive está à direita do Pai, intercedendo por você, intercedendo por você, intercedendo por a sua família. Você pode dizer amém? Glória a Deus! Creio que Jesus escolhera essa porta, porque ele estava dizendo aos seus discípulos: eu sou a ovelha que daqui uns dias será sacrificada no Gólgota. Uma outra interpretação que também a gente pode dizer, que eu chamei de segunda, porque é a porta das ovelhas, porque existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda. E Jesus conhecia bem aquela localidade. E ele sabia que ali, naquele tanque, também conhecido como tanque da misericórdia, existia uma gama de pessoas enfermas, necessitadas, precisando de milagres, e que tinha uma crendice que a água, de vez em quando, era agitada, e a primeira pessoa que descesse era curada, mas a Bíblia não nos relata esses acontecimentos. Mas sim, que aquele paralítico que lá estava, fora curado com a presença de Jesus. Mas, para que nós avancemos um pouquinho aqui, está o tanque de Betesda. Hoje são ruínas e você pode ir lá, e lá tem vários compartimentos. E eu vou te mostrar a última foto, que eu e a Vera, quando lá estivemos, oramos e Deus fez milagres, mas eu vou contar no final. Esse tanque também, havia muitas piscinas, não era só tanque, você pode ver as escadarias. E foi ali que Jesus curou o paralítico de Betesda, como nós acabamos de ler, no capítulo 5, no verso de 1 a 15. Você pode dizer amém? Agora, deixa eu te dar um pano de fundo para você entender mais um pouquinho. Pode passar. Segundo a tradição católica, essa localidade pertencia a um homem muito rico. Um homem que era proprietário de toda aquela região, chamado Joaquim, cuja esposa se chamava Ana. E eles tiveram duas filhas, chamada Maria e a outra Salomé. Preste bem atenção. Salomé casou-se com Zebedeu. E eram os pais de João, o apóstolo, o evangelista, que nos narra esse acontecimento. Então ele tem base, ele viu, ele estava presente, ele presenciou o ato. Então ele pode escrever para nós esse fato. Você pode dizer amém? Não há contradição, ele estava lá. Agora, interessante que eram os pais de João, o evangelista, o apóstolo de Jesus Cristo, mas também existia Maria. E Maria casou-se com José. Estão ligando? E foram os pais de Jesus. E Ana e Joaquim, quem eram? Os avós de Jesus. Uau! A Bíblia não é clara, mas os historiadores, os pesquisadores, narram isso para nós. Agora, percebem bem. Olha o versículo 6. Pode passar. Jesus vendo quem? O paralítico. Quantos anos ele estava ali? Há 38 anos, né? Estava naquela situação. Então, antes de Jesus nascer, ele já estava ali pedindo a cura. E nada acontecia. Olha bem o que diz ali, eu sublinhei, eu botei em vermelho o versículo 6. Jesus vendo deitado, olha lá, sabendo que estava assim há muito tempo. Você pode dizer amém? Jesus sabe de todas as coisas, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas, historicamente falando, o que acontecia? Jesus, juntamente com João, o seu primo, visitavam seus avós. Era normal isso. Então ele ia naquela localidade, que era a propriedade dos seus avós. Ele ia lá. Agora, é interessante que
hoje, se você for a Israel, você vai entrar pela porta do leão, ou porta das ovelhas, vai andar um pouco mais, e vai entrar no tanque de Betesda, na propriedade do tanque de Betesda, e ao lado direito você vai encontrar essa igreja, chamada Igreja de Santana e Joaquim. E se você descer ao subterrâneo da igreja, você vai encontrar uma localidade onde eles veneram que ali Maria nasceu. Olha a história como vem clareando aquilo que está na palavra de Deus. Então a gente precisa entender, por isso que nós cremos cada vez mais, os cientistas, os pesquisadores, aqueles que vão lá e começam a estudar, cada vez mais eles ratificam a palavra de Deus. Então não era novidade, Jesus conhecia a necessidade daquele homem, Jesus sabia, por isso que ele escolhe aquela porta, ele ia para a festa, e antes de ele chegar à festa, ele interrompe o seu caminho para cuidar daquelas pessoas, mas infelizmente só um percebeu, só um recebeu a presença de Cristo Jesus e fora curado. Você pode dizer amém? Inclusive dia dos avós, quando cai, dia 26, se eu não me engano, 26 de julho. E foi feita essa alusão ao dia dos avós para se dar valor aos avós de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Oh, glória, que maravilha, né? Mas quando Jesus chega para ele e diz, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? O que ele respondeu? No versículo seguinte, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aí eu coloquei o primeiro aprendizado que a gente pode tirar desse fato. Qual é? Espere sempre no Senhor. Espere sempre no nosso Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que aquele homem esperava que alguém o ajudasse. Há 38 anos ele aguardava uma ajuda terrena e essa ajuda nunca chegou. Pode passar. E aí, eu quero te dizer uma coisa. O salmista diz para nós, lá no capítulo 20, versos 7 e 8, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção no nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e nos mantemos em pé, porque nós cremos e esperamos em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. O Salmo 40, pode passar, o Salmo 40, de verso 1 a 4, diz assim, esperei com paciência no Senhor. 38 anos ele esperando alguém. E naquele dia, Jesus estava ali e o conhecia. E quando Jesus começa, porque esse foi um dos primeiros milagres de Jesus, Jesus foi direto naquele tanque chamado de misericórdia. Antes de Jesus ascender ao templo, antes de Jesus chegar ao templo, à festa, como um bom judeu, ele passou ali e fez esse milagre na vida daquele homem. E a Bíblia diz, esperei confiantemente no Senhor, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Muitas vezes estamos, lamas, sujos, pegajosos nesse mundo, e a gente precisa de algo ou de alguém para nos limpar. E muitas vezes esse algo ou alguém não está próximo. Quantas vezes você se viu em situação que estava sozinho e veio uma tempestade e você precisou buscar ajuda? Na minha vida profissional, muitas vezes eu entrei dentro de um banheiro para falar com Deus. Quando eu via a tempestade se formando, eu olhava lá. Se nós sabemos, o que vai acontecer olhando assim, então a gente percebe, o Espírito Santo de Deus nos revela. Eu via que havia uma tempestade. Eu fugia, entrava no banheiro, fechava a porta ali, ficava ali orando, Senhor, eu estou agora nessa situação, Senhor, eu confio em Ti, manda o Teu anjo, porque anjos são seres espirituais a serviço da igreja. Você não pode esperar no homem, o homem é falho.
Por mais amigo que seja, por mais colega, por mais parente, mas num determinado momento ele não pode fazer nada por ti. Mas quando você tem Cristo Jesus no coração, quando o Espírito Santo de Deus te acompanha, te guarda, te protege com os anjos, como está escrito na palavra de Deus, que os anjos acampam-se ao nosso redor para nos proteger, para nos guardar. Como disse a irmã, eleve meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nesse momento de dificuldade, você talvez olha para um, olha para outro, e o socorro não vem dele, mas vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ô glória! A Bíblia diz que não só fez isso, mas ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Aí eu te pergunto, quem você tem confiado? Muitas vezes as pessoas confiam na riqueza. Confiam em A e B. Mas hoje, mais do que nunca, nós temos a certeza que nós precisamos confiar no Senhor. Muitas estão partindo com muito dinheiro, e o dinheiro não foi suficiente para livrar-o dessa pandemia. Muitos foram colhidos porque aprove ao Senhor, outros porque não seguiram as regras, não se cuidaram. Mas uma coisa eu quero dizer, não importa a situação que você esteja, se você crê que Jesus está junto de ti, assim como aqueles que lá estavam não perceberam, só aquele homem, Jesus se direcionou a ele e falou com ele, queres ser curado? Nessa manhã, você que está aqui, você que está nos vendo, você tem a presença do Espírito Santo de Deus. Jesus, através do Espírito Santo de Deus, está dizendo, filho meu, eu estou aqui. O que queres que eu te faça? Você pode dizer amém? O segundo aprendizado que nós tiramos dessa passagem, do diálogo de Jesus com esse homem, no tanque de Betesda, é, não despreze o dono da bênção. Muitas vezes viemos à igreja, fazemos os pedidos, somos abençoados, e quando o pastor pergunta, cadê aquela pessoa? Ah, não sei. Cadê a célula? Ah, não foi. A pessoa recebe a bênção e esquece do abençoador. Infelizmente, muitos agem assim. Quando aquele homem chegou ali, os judeus perguntaram-lhe, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o verso 13 diz, mas o que fora curado não sabia quem era. Embora ele teve a segunda oportunidade, porque Jesus chegando no templo encontrou lá, olhou para ele e ele falou, é ele! E Jesus olha para ele e fala, vá e não peques mais, para que não aconteça coisas piores. Mas o que eu quero destacar é isso. Muitas vezes queremos a bênção, queremos a cura, queremos o milagre, porém não nos preocupamos em darmos devida honra a quem nos abençoou. Por isso que é importante nós pararmos um pouquinho. E como diz a palavra, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Você precisa reconhecer que hoje, mais do que nunca, a humanidade precisa entender. Pode vir a vacina, podem vir os remédios, podem vir as ciências, e eu concordo, eu quero mais que venham, mas nós não podemos esquecer que Deus está acima de todas as coisas. Ele vê tudo. E se estamos passando por essa situação, é porque existe um propósito nessa situação. Não sei, mas uma coisa eu sei, que o meu Redentor vive. E Ele está olhando para mim, Ele está olhando para ti, e Ele já colocou um anjo ao teu lado para te guardar, para te proteger. Agora é importante você reconhecer. Não espere no homem, o homem pode te ajudar, não desfazemos dessa condição, mas precisamos, acima de tudo, confiar no Senhor.
Por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. A primeira atitude que você tem que ter, para que você possa receber a proteção, os anjos te guardando, 1000 cairão à tua direita, ou 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, isso eu enrolei, mas tu não serás atingido. Creia nisso. Quantos livramentos durante o ano de 2020? Hoje, o segundo domingo do ano, né? Faça uma retrospectiva do ano de 2020. Olhe para trás. Quantos livramentos? Quantas pessoas você teve diálogo, acesso, e que ela estava enferma e também não sabia. Mas o Senhor te protegeu e te guardou. E esse ano, o ano da providência divina, nós precisamos muito estar ligadíssimos com o Senhor, sintonizados no canal de Cristo Jesus, em comunhão com Cristo Jesus, obediência total a Cristo Jesus. Como diz o nosso lema: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, virei e sararei a sua terra. Então existem condições para que nós recebamos esse pacote que Deus já providenciou para 2021. Você precisa se converter, você precisa aceitar Jesus, você precisa andar pela palavra de Deus. Como diz o salmista no capítulo 1, ele nos chama de bem-aventurados. Sabe por quê? Porque não andamos segundo o conselho do ímpio. O ímpio pode estar ao teu lado falando muitas besteiras, mas você ouve o Senhor. Eu digo, coloca o filtro para que você não perca tempo. Bem-aventurado é você, que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém em caminho de pecadores. Hoje, mais do que nunca, o nosso tempo urge. O nosso tempo é valioso. E, olha, vale muito, é valioso, é algo que nós não podemos perder nenhum tempo. Cuide da sua família, cuide do seu cônjuge, cuide dos seus netos, cuide dos seus filhos. Se aproxime hoje mais do que nunca, mas tem que estar separado, sim, mas nós temos os meios que nos auxiliam. Hoje, mais do que nunca, precisamos disso. Não percamos tempo no caminho dos pecadores, nem tampouco nos assentemos em roda de escarnecedores. Como diz a palavra, antes o nosso prazer está na lei do Senhor. E se meditarmos dia e noite, como diz a palavra de Deus, seremos como árvores plantadas junto aos ribeiros, cujas folhas não caem e o fruto vem na hora certa. Eu não sei que fruto você está esperando, eu não sei que tipo de cura, mas eu só sei dizer uma coisa: Jesus está aqui. Não se encontra tão distante que não veja a ti. Ele está aqui. Você pode assim inalar o ar que respiramos e dizer: obrigado, Senhor, porque a providência divina já chegou na minha vida. Eu rompi 2021. Eu terei acesso àquilo que eu tenho como sonhos. Está lá no meu caderno de sonhos e eu vou acessá-los. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Por isso eu quero concluir, queridos irmãos, te dizendo: o dono da bênção está aqui. Você precisa reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador, pois Ele já providenciou tudo na cruz do Calvário. Quando Ele entrou pela porta das ovelhas, Ele estava dizendo: eu sou a ovelha, eu sou o cordeiro, que será sacrificado daqui uns dias, e para a remissão dos vossos pecados. E Ele disse: serei assunto aos céus, mas estarei convosco todos os dias até a consumação do século, através do Espírito Santo de Deus. E só você, para que você receba todas essas providências divinas, você precisa crer, se levantar, tomar posse da sua bênção. Creio que você não precisará esperar 38 anos, pois esse ano vai acontecer o que você está esperando. Você pode dizer amém? Vamos nos colocar em pé.
Tem um cântico que eu gosto muito, eu não vou pedir que me acompanhe, porque às vezes eu atrapalho os músicos, mas diz assim: eu vim buscar uma benção, benção Jesus tem para dar. Eu vim buscar uma benção, Jesus vai derramar. Levanta suas mãos para cima, contempla este raio de luz e cantas comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus, e cantas comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Vira pro irmão e diga: se tu veio buscar uma benção, benção Jesus tem pra dar. Se tu veio buscar uma benção, Jesus vai derramar. Levanta suas mãos para cima, contempla este raio de luz e cantas comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus, e cantas comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Como eu te falei, a última foto apresenta, pode passar? A mim e a Vera. Em 2014, quando nós fomos numa caravana, eu não sei se alguns irmãos aqui estavam nessa caravana com o Bispo Rodovalho, e eu levei vários pedidos, nós levamos vários pedidos, e nesse tanque de Betesda, a Vera foi lá no fundo, onde tinha uma parte bem profunda do tanque, colocamos os pedidos e ela intercedeu. Depois eu subi junto ali ao templo, à igreja de Santa Ana e Joaquim, os avós de Jesus. Eu ali do lado me ajoelhei, levantei os pedidos e orei. E quando nós voltamos, um dos pedidos mais que eu pedia de uma maneira sobrenatural era a cura do meu neto. E hoje, graças a Deus, ele está curado. Pessoas que tinham enfermidade nos pés, a bispa orou, nós oramos lá, pessoas foram curadas. Então eu quero te dizer, não é porque nós fazemos, é que o Espírito Santo de Deus age, e é segundo a tua fé. Por isso creia, o dono da bênção está aqui. Eu vou chamar a bispa Vera, ela vai estar orando. E você tem a oportunidade de colocar a tua mão no coração e pensar aonde você necessita da cura, aonde você necessita da providência divina, aonde você necessita da providência de Deus, para que a bênção chegue a você. Jesus está aqui. Não faça como aqueles que lá estavam, que nem perceberam que aquele paralítico fora curado. Nem tampouco haja como ele fez, saiu sem agradecer a Cristo Jesus. Mas graças a Deus, que no final ele se encontrou com Jesus no templo. Então, que você não saia daqui também sem ter um encontro com Cristo Jesus. Vamos orar? Bispa, cadê você? Aleluia. Aleluia. Bom dia. Coloque a mão no lugar. Se é o seu coração que está magoado, não consegue perdoar, não consegue descansar no Senhor, coloque a mão no seu coração. Se alguma enfermidade física, coloca a mão no lugar da enfermidade física, porque o soberano de Israel está aqui. Senhor, sabemos que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor se encontra em nosso meio. Sabemos que está aqui a Tua igreja.
E a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós somos a tua igreja. Sabemos que fomos curados e somos curados pelas tuas machucaduras. Que nesse momento, do trono do Senhor seja derramada água cristalina, para repreender as mágoas, as desilusões. Senhor, todo fracasso, tudo aquilo que magoa a alma humana, que a tua bênção venha limpar e purificar os corações, que não haja nenhum impedimento para que o Senhor venha habitar no coração da tua igreja, que o Senhor possa trazer arrependimento genuíno à tua igreja, que nós possamos ser curados nas nossas emoções, que nós possamos olhar só para o Senhor, que nós não olhemos o movimento das águas, mas que nós olhemos para o Senhor Jesus. Que essa manhã seja uma manhã de cura física para você, que o Senhor Jesus toque em você, toque em nós, que a libertação venha para você, venha para a sua família. Diga: Senhor, eu recebo a libertação. Senhor, eu recebo a vitória sobre a minha vida emocional. Eu recebo a cura física, porque o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o Deus que me cura. O Senhor é o Deus que me liberta. Fale para Ele, queridos. Levante as suas mãos e diga: Senhor, eu te recebo. Senhor, eu recebo a cura, eu recebo a tua unção, eu recebo um novo manto de poder, de autoridade sobre a minha vida. Eu recebo a palavra que vem do teu trono, que cura, que estabelece e restabelece. Eu recebo, diga para Ele: eu recebo. Mais forte, igreja: eu recebo. Diga: eu te recebo. Venha sobre mim, Espírito Santo. Fale, queridos. Deus quer trazer a arca dele para a igreja de maneira poderosa. Aleluia. Diga: vem, Senhor, venha sobre a tua igreja. Traz a tua arca, traz o teu poder sobre nós. Diga: eu sou a tua igreja, traga o teu poder sobre mim. Traga o teu poder sobre mim. E em nome do Senhor eu sou curado, eu sou curada. Minha família é alcançada no teu nome. Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Se você recebeu Cristo Jesus no coração, você que está em casa, telefone para nós, visite a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Se você que está aqui fez essa oração pela primeira vez, recebendo Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador, não saia daqui. Procure um dos nossos líderes, nós teremos o imenso prazer de acompanhá-los. Não vamos chamá-los à frente por causa dos impedimentos, mas nós estamos aqui e Cristo Jesus está aqui. Levante as tuas mãos e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as santas consolações do Espírito Santo de Deus, que nos manusearam durante todo esse trabalho, sejam com todos nós que aqui estamos, com cada família aqui representada, com todo o povo de Deus, Israel de Deus, espalhados por toda a face da terra, não só hoje, mas de eternidade, eternidade. Sigamos todos na paz do Senhor. Um beijo no coração, boa semana para todos vocês e obrigado em nome de Jesus. Aleluia!